Paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para junto a gente falar da palavra de Deus, a gente ouvir a voz do Senhor e a gente lutar cada dia para colocar em prática. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Neemias. Hoje é o capítulo 2. O título é Uma conversa com o rei na hora certa. Você tem conversado com o rei dos reis, que é o Senhor, na hora certa? Porque se você tem conversado com o rei, ele te dá estratégia na hora certa para resolver sua situação, para lhe dar vitória, porque ele sabe trabalhar. O segredo é ter uma conversa com o rei na hora certa. E a hora certa é toda hora. Toda hora, é ler a palavra, louvar, adorar e conversar com o rei. Vamos aprender aqui com Neemias, capítulo 2. Sucedeu, pois, que no mês de Sisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estive triste diante dele. A gente vê que aqui, no capítulo 1, como a gente já leu, Neemias tinha orado ao Senhor por conta da sua cidade, do seu povo que estava em ruínas. As portas estavam tudo, pegaram fogo. E agora aqui ele foi entregar o vinho diante do rei, mas ele estava triste. Mas o Senhor sabe trabalhar. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. O Senhor já estava mostrando ao rei da época que era para o rei tomar uma decisão diante das orações de Neemias. O Senhor tem estratégia. O Senhor sabe trabalhar na tua vida. O segredo é orar e ficar na porta da oração e da orientação do Senhor. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolado e tendo isso consumido as portas a fogo. Aí ele lhe contou porque estava triste, porque a cidade dele, onde morou, onde os pais deles eram mortos, né, que eles falam do sepulcro, ele fala, estava tudo arruinado, estava tudo destruído. Mas só que o rei marcou aquele encontro, o rei dos reis, que é o Senhor, diante do rei da terra, porque o Senhor sabe trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei me disse: que me pedes agora? Então o rei ao Deus dos céus. O rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Enquanto o rei pedia a ele, perguntava a ele o que é que ele queria, o que é que o rei podia fazer por ele, ele não perdeu a oportunidade naquele momento de orar ao Senhor. O segredo é ter estratégia, mas orar sem cessar. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Ele estava preocupado com o seu povo. Ele queria reedificar a cidade. Então o rei me disse: estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprovei ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ali a rainha já perguntou: quanto tempo você vai demorar lá? Estava o rei e a rainha ouvindo toda a conversa de Neemias. Deus tem estratégia. Deus sabe trabalhar nas tuas orações. Deus sabe dar vitória. Deus sabe criar situações para as pessoas certas te ajudarem. O segredo é não perder a sintonia com o céu. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para governadores da além do rio, para que me permita passar até que chegue a ajudar. Ele ainda pediu carta de recomendação. Ele teve ousadia para apresentar a situação e como ele poderia chegar lá com a ajuda do rei. O Senhor sabe colocar a pessoa certa para te ajudar na hora certa.
Lembra-se de Esther, Mardoqueu no palácio? O Senhor tem um rei aqui na terra, tem uma autoridade, tem alguém para te ajudar, já está te observando. Como também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Veja que tudo que Neemias pediu, o rei deu. Mas no final ele diz: e o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ele entendeu que tudo aquilo ali que o rei estava abençoando ele era um copeiro. Era porque Deus dos céus estava com ele. Quando as bênçãos chegar, quando Deus começar a fazer coisas lindas na sua vida, não pense que foi conhecimento, que foi sua inteligência. Foi o Deus dos céus. Tenha o mesmo reconhecimento, a mesma sensibilidade e a mesma gratidão que Neemias teve. Então fui ao governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavalheiros. Além do rei dar a carta, ainda mandou uma equipe para ajudar Neemias. Homem e mulher de Deus, Deus dá a bênção completa. O que ouvindo Sabalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Sempre tem um filho do demônio para querer atrapalhar aquilo que você está fazendo de bom para o seu povo na direção de Deus. Ou seja, onde for, na sua igreja, no seu trabalho. Mas Deus é com você. Quem faz suas covas, nela cai. Veja que eles se desagradaram, porque Neemias veio cuidar de Jerusalém. Neemias só quis fazer o bem. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu, poucos homens comigo, e não declarei a ninguém, porque o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em quem estava montado. Ele disse que passou 3 dias observando o lugar e não disse a ninguém o que Deus colocou no coração dele. Feche a boca, vá fazendo, vá orando, vá adorando, esperando Deus lhe dar a estratégia. Mas feche sua boca. Espere os sinais, as portas abrirem do Senhor para você. Mas Neemias passou 3 dias só observando o lugar, de boca fechada. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Ele observou tudo, as portas consumidas pelo fogo, tudo na maior desastre, tudo defasado, tudo destruído. Mas Neemias só observava. Enquanto não tem a ordem do Senhor, só observe e ore e adore, porque o Senhor vai te dar estratégia. Glória a Deus. Passei a porta da fonte ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Veja que ele passou por lugares que nem o animal tinha como passar ali, o qual ele estava montado. Para você ter uma ideia, como estava tudo lá destruído. Mas onde tem destruição e tem um servo de Deus, tem a mão de Deus para levantar. Tem a mão de Deus para transformar maldição em bênção. O segredo é adorar, é obedecer e deixar Deus trabalhar. Ainda de noite subi ao ribeiro e contemplei o muro, e virando entre pela porta e vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Veja, todas as autoridades de Jerusalém, acho que foram com ele, ele não disse nada, porque não era hora de falar. Era hora de observar.
Era a hora de ficar ali, eu creio que olhando, observando e conversando com Deus. Porque quando está tudo de cabeça para baixo, é hora da gente adorar e ficar em silêncio, para Deus nos orientar. Quem tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus é o Senhor. Quem vê todas as coisas, vê no escuro é o Senhor. Então tenha calma, só observe aquilo que Deus vai te ajudar. Então lhe disse, bem-vindes vós às misérias em que estamos, que Jerusalém está assolado, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Neemias estava dizendo ali, o povo, olha, eu estou vendo tudo isso. Vem me ajudar, porque a gente vai erguer esses muros. Porque o povo de Deus tem que ser determinado. O povo de Deus tem que ter ousadia. O povo de Deus tem que crer e ter fé. E ter determinação. Porque a Bíblia diz, os covardes que volte. E eu e você não somos covardes. Nós somos filhos do grande e do poderoso, que nos protege, que nos guia e nos orienta. Glória a Deus. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. Veja que Neemias primeiro ele falou da mão de Deus na vida dele. Como Deus foi benevolente com ele. E ele deixou bem claro que o rei ajudou ele porque Deus foi que deu a vitória. Não dê a honra a homens, dê a Deus. Porque Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Quem vai te honrar, quem vai te abençoar, quem vai te botar em posição de destaque de honra é o Senhor. Não esqueça disso. O que ouvindo Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo-amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazem? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aqueles homens ali começaram a criticar. Ainda levantaram a calúnia, dizendo que eles queriam se rebelar contra o rei. Ele sabia que não. Neemias foi ali para reedificar a cidade, para ajudar. Mas sempre tem um filho do cão para querer lhe atormentar, lhe intimidar, lhe caluniar. Não dê ouvidos. O que você está fazendo ou o que você vai fazer, é Deus que está te mandando. Tu és projeto de Deus. E o que você vai fazer é projeto de Deus. Esquece os Tobias, os árabes. Deixa eles com Deus. Não dá ouvido. Faz a obra do Senhor. Então lhe respondi e disse, o Deus dos céus, o que nos fará prosperar. Veja que mais uma vez ele botava sempre o nome de Deus. É quem vai nos fazer prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele que diz, esse povo não tem parte em Jerusalém. Nós vamos edificar. Por quê? Porque o Deus dos céus é o que nos vai fazer prosperar. É Deus que vai fazer você e eu prosperar. É Deus que vai estar nos ajudando e continua nos abençoando, abrindo porta e dando sabedoria e entendimento. Então, quando você estiver numa posição de honra, só dê glória a Deus. Faça como Neemias fez. Lembre-se do título? Uma conversa com o rei na hora certa. Neemias conversou com o rei dos reis, que foi o Senhor. O Senhor colocou no coração do rei para que observasse a tristeza de Neemias. E ali começou a criar uma situação, e o rei deu carta, o rei deu madeira, mandou ele para falar com as autoridades certas no nome do rei, e ali já estava Neemias para reedificar aqueles muros. Tem muro para ser reedificado? Está orando, confiando, glorificando o nome do Senhor? Então tem vitória para mim e para você. Deus está abrindo as portas e grande vai ser a honra. Agora não esqueça, a honra e a glória, tudo que vem de bom, foi Deus que te deu e Deus que te abençoou e a mim também. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.